A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Bom, são 8 horas e 23 minutos. Voltamos então com Folha no Ar, primeira edição. Nosso papo com o arquiteto Vitor Aquino, Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto no programa de hoje. E mais uma vez um bom dia para os nossos ouvintes da Folha FM, aqueles que estão chegando agora. E a Aloysio citou logo antes do intervalo da participação de vários ouvintes da Folha. Aloysio, vamos lá. Os ouvintes da Folha participam ali no Facebook, né? Convido, inclusive, para poder ver o streaming, né? E nos ver, além de nos ouvir, né? Tá todo mundo ali, olha ali. Todo mundo ali faz. Olá, mamãe. Aqui. Então. A placa, hoje tem gol do Gabigol. Só falta ela. Mas pedido de casamento. Pedido de casamento. Gabigol bonitinho, mas nem tá outra marca. Há um lápis na minha mão agora para fazer uma caneta para fazer uma charla. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, citado aqui, porque como o Vitor citou, o secretário de saúde da época era o Geraldo Venâncio, né? Não, o Geraldo Venâncio foi o primeiro diretor do HGG. O Geraldo, vamos frisar, Arnaldo montou uma comissão para elaborar o hospital. O presidente da comissão era Geraldo era o presidente, uma importância imensa, ajudou a fazer o programa do HGG. Geraldo participou comigo desde o início, eu como arquiteto, ele como médico. E depois virou Fundação Dr. Geraldo Venâncio, pai dele, isso é outra história. Mas o Geraldo participou desde o início como elaborador. Você falou e a Falha Família, peço desculpas a você e eu. Inclusive nos teus arquivos, né? Fotos, sim. Você viu foto do Geraldo? Geraldo magrinho. Todos nós éramos magrinhos. Todos nós. Ele vai voltar aqui um dia mas cobrar. Mas todos nós engordamos, não foi só Geraldo, eu também. Geraldo é verdade, Mas Geraldo foi muito importante. Eu falando, né? O Roto falando de esfarrapado. Mas, enfim, só para a identificação do cargo, que ele era no início, então peço desculpa porque ele falou, mas é muita informação, também não aprendi. Então ele era o diretor da comissão de instalação. Essa comissão se reunia para estudar um programa, o que vai constar no hospital. Essa é a comissão responsável pela elaboração do hospital. Sim. Essa é a verdade. Pela gênese do hospital. Isso, em geral teve grande importância. Então, ele destaca aqui um ponto. Bom dia, Victor. Nas inspeções do Ministério da Saúde, a Anvisa, o HGG foi aprovado sem restrições, o que é muito raro. Isso após a abertura. Sim, perfeito. Não, mas estou colocando porque está ouvindo, participando, e também seu colega, também arquiteto Renato Siqueira, que hoje teve ali na EMUT, né? Na EMUT não, na MTT. E trabalhamos junto em 2017. Teve também, como teve agora, Quintanilha, recebeu também ameaças, uma coisa triste na nossa cidade, né? A se lamentar. Mas seu colega arquiteto, e também mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp. Bom dia. E hoje ele é assessor especial do gabinete do prefeito, Rafael Diniz. Bom dia. De grande importância, o Victor destacar a falta de manutenção em equipamentos públicos e urbanos, em que pesem as mudanças do projeto original que teriam agravado as questões de vazamento. Não seria hora de formular
um caderno técnico geral, um protocolo de manutenção periódica para a HGG? Perfeitamente. É a pergunta dele que eu faço a você. Não, é uma excelente ideia. O HGG, Luizinha, ele mudou paradigmas. Por exemplo, hoje a legislação pede um relatório de obra. Você faz uma obra pública, seja uma escola, o que for, para você receber a fatura, você apresenta um relatório do mês, com fotos, junto ao relatório de medição da obra, para você fazer o pagamento. Na ocasião, não era comum isso nas obras públicas. Mas por ser uma CBPO, uma Odebrecht, que era de praxe nas grandes obras do Brasil, você tem um relatório fotográfico, eu tenho cópia do relatório e alguns impressos do relatório fotográfico das obras mensalmente, que era emitido pela CBPO desde o início. Eu tenho fotos de jornal, como eu mostrei a vocês, e tem alguns relatórios impressos que foi feito passo a passo. A HGG mudou o paradigma de obra pública em Campos. Por isso que me deixa triste o que eu estou vendo. Não é uma escola comum de interior, uma creche. Era um hospital de referência, arquitetonicamente falando, não um hospital de referência técnica na medicina. Creche é tão importante quanto não, eu quero dizer que geralmente é pequeno. É referência arquitetônica. E tamanho, né? Sim, geralmente uma crechezinha proporcional a um hospital é pequena, é nesse sentido. Sem denegrir e dizer que tem que ser mal feito. Diminutivo parece que está... não, perfeito, você está coberto de razão. Eu me expressei mal. Então a HGG teve isso desde o início. Eu acho que o certo seria, e eu me predisponho agora em público, a hora que o prefeito Rafael Diniz quiser ou precisar de formar uma comissão, eu participo gratuitamente pela minha cidade, aí no local, tecnicamente como um arquiteto de 40 anos, 28 anos de arquitetura hospitalar, relatar o que está errado. Se quiserem que eu elabore um projeto consertando e dou para a minha cidade. Seja Rafael ainda prefeito, ou seja um futuro prefeito pós-Rafael. Eu ofereço a Campos. Eu gosto tanto do HGG, acho tão importante esse projeto e esse prédio para a cidade. O Rafael ser reeleito, né? Não, eu quero dizer que independente, para não parecer que é pessoal, estou fazendo só a Rafael, estou fazendo a Campos. Quem quer que vença a eleição de 2020, você... Se Rafael quiser de imediato, eu faço de imediato. Se Rafael quiser ano que vem, eu faço ano que vem. Se Rafael se reeleger e quiser depois, eu quero dizer o seguinte... Qualquer outro se eleger, você eu estou fazendo um oferecimento à minha cidade. Não ao governante. Como campista, não ao governante. Por consequência, Rafael, a fazer um relatório técnico a nível de Anvisa, a nível de Ministério da Saúde, relatar o que está errado, ver os puxadinhos, e porque isso aí daria um norteamento à reestruturação de um futuro HGG. Hoje não tem recurso, mas se você tem um projeto, você pode se planejar para conseguir verbas. Não adianta você chegar e querer verba se você não tem projeto. É assim como o Luiz falou. Não adianta um Feijó indicar uma verba para Campos se você não tem um projeto para apresentar ao Ministério da Saúde, uma justificativa técnica para a utilização daquele recurso. Então, eu me predisponho, está feito em público, essa doação para a minha cidade, de servir a minha cidade, no intuito do bem servir, de reestruturar o HGG, se Rafael achar que isso é necessário para Campos. E eu queria só dar até uma opinião, até como um arquiteto formado, mas que não exerci basicamente a profissão depois, mas é a mesma coisa que você pegar uma música inacabada de um compositor como eu, dá para qualquer pessoa, é difícil, né? Eu acho que dá para o arquiteto que fez, é muito mais fácil, né? Que elaborou tudo desde o início. Né? Pois é muito mais simples para você fazer do que para outro arquiteto. Ele teria que estudar tudo desde o início de novo, para a concepção, o histórico. É isso aí, você está coberto de razão, Marco. Como arquiteto, qual a sua opinião, Marco? É bom enriquecer o debate. O que você acha do HGG? Foi falado aqui do HGG. Não, eu acho certíssimo. Esse problema de infiltração, de vazamento, é um problema que você vê acontecer toda hora. Você tem a sua casa que não tem vazamento nenhum, de repente você faz um pequeno conserto no telhado e a partir daquele conserto no telhado... Isso, né? É muito comum, e a partir daquele conserto no telhado, se não for muito bem feito, se for feito por uma pessoa que não é um profissional correto, ele vai tirar uma telha, aí é colocado, a telha quebra, você não vê, ele não conta. Guardando as proporções, você recebe um corte na sua perna. Aí você vai para um hospital fazer um curativo. Se ele for mal feito, ele infeccionar, ali uma porta aberta para novas doenças. E aí começa a progredir aquela doença e depois torna, às vezes, até uma amputação de uma perna. Mais ou menos isso. Isso. Exatamente. Guardando as proporções, é isso mesmo que você acabou de falar. Quer dizer,
como ponto final, a apuração até do Arnaldo. Mário. Eu pedi porque a gente estava... Eu fiz o caso e depois a gente precisava acompanhar, né? No dia que houve o problema. Você tem alguma perspectiva de acompanhar, se ofereceu aqui, mas de acompanhar esse projeto de Feijó da nova impermeabilização para sanar o problema? Não me consultaram, não me mostraram. Eu não sei se o projeto é impermeabilização, se o projeto é telhado. Não, é telhado. É cobertura, né? Sim, uma cobertura pode ser uma laje impermeabilizada ou pode ser um ambos. telhado, pode ser ambos, pode ser parte com telhado e parte com laje. Eu não vi o projeto. Se a prefeitura quiser, eu posso dar uma analisada. Acho que vale a pena salvar, é um projeto, independente de ser meu projeto, volto a falar, é muito importante para Guarulhos, é muito importante, do mesmo jeito que é importante o São José. Você passa a atender dois extremos da nossa cidade é muito grande, o fato dela ser plana facilita para umas coisas e prejudica para outras. A distância de uma pessoa que está no Farol chegar ao Ferreira é muito grande, é mais próximo chegar ao São José. Faz o primeiro atendimento e depois você leva ao Ferreira Machado. Se for necessário. Se for necessário, lógico, senão volta para casa, seria o ideal. Saúde trabalha muito com triagem, né? Isso. Eu sempre lembro aquele caso, não sei se vocês se recordam, os foguetes que explodiram em Copacabana, no início dos anos 2000, do Réveillon em Copacabana. Explodiram e feriram pessoas. Quem fez serviço de triagem que facilitou muito o atendimento foram 2 turistas americanos, que eles são treinados por conta do negócio de guerra nuclear, né? Esse daqui está muito ferido, esse daqui está médio ferido, esse daqui está só em estado de choque. Você lembra disso, desse caso? Lembro perfeitamente. Eles mudaram até o conceito todo do Réveillon por causa disso. Levaram para as balsas, né? Levaram para as balsas, É verdade. Era na areia, né? Na areia. Já tinha, se não me engano, terminado o do... Batomuxo. Não, o Batomuxo já tinha acontecido. Bem antes, anos 90. Batomuxo foi a Yara Amaral o Batomuxo saiu dali do Sol e Mar, que era o restaurante onde tinha, e deu a volta, e naquela virada que pegou uma onda e estava super lotado. Mas eu digo o Meridian, que hoje não é mais Meridian, fazia a cascata. E eu acho que essa cascata ainda chegou a acabar nos anos 90. E depois criou-se o sistema na areia de fogos. Começou tudo no Meridian, né? Começou tudo no Meridian. Mas, voltando aqui ao HGG, qual é a sua perspectiva, Vitor? Eu acho que a coisa é muito mais séria que só o vazamento. Eu acho que realmente precisa pensar num plano de reestruturação de todo o hospital, mesmo que não tenha recurso. É o que eu estou falando. Você tem que ter, você vai projetar... Como reestruturar sem ter recurso? Bom, o primeiro passo é o que eu estou falando. Fazer um projeto de adequação dentro das normas de todo o hospital. Com esse projeto na mão, você... Sabe como é que é importante um projeto, Luizinho? Vou contar um fatinho rápido. Antes um pouco. Quando eu fiz o HGG, Arnaldo foi para Brasília conversar com Serra, que era o ministro, para conseguir verbas para equipar o hospital. Nesse mesmo dia, Silvio Lopes, prefeito de Macaé, tinha ido também a Brasília falar com Serra, porque queria fazer um hospital em Macaé. Essa história também é interessante, você que gosta de história. Arnaldo era às 3h, se ele estiver me ouvindo ele vai lembrar disso, e Silvio Lopes era 4 ou 5, era depois de Arnaldo. E Serra, 7h da noite, não tinha atendido nenhum dos dois. Quando chegou 7h, o Serra chegou na espera, falou assim, prefeitos, vocês são vizinhos, se incomodam de entrar junto? Os dois entraram junto. Lá dentro, Serra virou e falou assim, Silvio Lopes, como Arnaldo era às 3 e você era às 16 ou 17, vou atender primeiro Arnaldo. E Arnaldo levou uma pasta. Vitor é virginiano, arquiteto, cri-cri, chato e organizado. E Arnaldo levou uma pasta com perspectiva, logomarca, planta, tudo organizado, abriu para o Serra e falou assim, ministro, você tem alguma verba do Ministério para ajudar a equipar esse hospital? E aí Serra falou, não, manda para mim, depois anda mais a obra, não sei o que e tal. Quando chegou na hora de Silvio tinha levado um projetinho num papel manteiga, como a gente fala, a lápis, e ele ficou com vergonha do que viu, dobrou e guardou no casaco. Aí, e o senhor, prefeito? Não, eu queria saber se você tem alguma verba ou como me auxiliar a projetar um hospital. Aí Serra, não, projetar não, mas depois a verba sim. Na saída, Silvio Lopes chegou para Arnaldo assim, quem fez seu projeto? Arnaldo falou, para um arquiteto de Campos, mora no Rio, mas sabe de arquitetura hospitalar. Ele disse, manda me procurar.
E aí eu ganhei o HPM de Macaé, de Arnaldo Viana. Legal. 7 horas da noite, Arnaldo me liga de Brasília e fala assim, campeão, quero uma comissão, brincando comigo. Arrumei um hospital pra você. Tá igual o Renato Gaúcho, que queria bicho do Flamengo. Por ter vencido o Palmeiras. Mais ou menos por aí. Pra 40 mil entrar bem. Aí eu entrei em contato com o Silvio. Renato falando, né? Ele falando assim. Ia entrar bem. 40 mil entrar bem. É verdade. Renato é um gozador também. Mas eu acho que ele cantou nesse colou, né? Aquela coisa. Vai que cola. Já foi atacante do Flamengo, né? Então, mas eu estou contando essa história de Arnaldo. Não, para mostrar como é que o projeto. Sim, perfeito. E aí eu ganhei esse projeto do HPM, tanto que eu fiz o HGG em junho de 99 e fiz o HPM em novembro de 99. Foi logo depois. E quem me deu esse presente foi Arnaldo Viana. Mas por que eu estou falando isso? A importância de um projeto. O projeto norteia. Não, quem deu pra gente foi você mesmo, porque no contraste do que o Silvio tinha com o que o Arnaldo levou que você fez. Mas eu não estaria em Brasília. Se deu a demanda. Mas eu não estaria. Esse elo de ligação. Projeto... Sim, lógico. Mas foi só a ponte. Foi a ponte, isso aí. Então um projeto é importante para nortear. Você vai fazer uma casa, você faz o projeto. Não tem dinheiro para construir uma casa. Solução para HGG hoje. Isso, é o projeto. Elaborar um projeto de adequação. Em cima disso, a prefeitura tem meios de orçar, porque ela tem um departamento de orçamento na Secretaria de Obra, e aí ela passa a ter orçamento de uma UTI, orçamento de uma cobertura, orçamento disso e daquilo. E aí fica mais fácil você buscar um político e dizer, olha, eu estou precisando de verba para a saúde para aplicar no HGG, eu preciso de 20 milhões, eu preciso de 30 milhões, eu preciso de 5 milhões, com projetos norteadores. Esse é o caminho que eu vejo para consertar o HGG de vez e não virar uma briga política de picuinha. Quem fez, quem deixou de fazer, quem deixou vazar, quem botou o ar. Isso é importante saber para consertar, mas para definir o hospital para a comunidade, tem que ser feito um projeto global de adequação e de acerto. É assim que eu vejo como consertar o HGG. Agora, uma obra pública, sobretudo, ela tem um período de garantia. Né? 5 anos. 5 anos de garantia. Passou a ser garantia. Não deveria também ser institucionalizado um prazo para revisão, até mesmo das normas técnicas de forma geral, para que não caia num problema como esse, se for de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, e nem incorresse nesse caso de um governo tentar buscar para ele mérito ou demérito por causa dos problemas dos hospitais? Isso seria o ideal, mas não está na regra Brasil. O Brasil só tem a licitação e os 5 anos de garantia da obra. Se o governo mudar isso, seria ideal para todo o país. Você ter essa manutenção, essa conservação, essa coisa toda. Mas isso não seria mais uma questão de governo, Vitor? O próprio município não podia tentar instituir isso? Lei municipal, né? Uma lei municipal, conversando com a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, e formatar um projeto como esse não seria um caminho viável? Seria um caminho. Só que hoje eu estou no governo de Campos. Mas seria um caminho. Para qualquer governo. Mas nós estamos falando do HGG, falar de Campos. Depende de Campos que querer partir para isso. O fato é que eu me predisponho a ajudar. Eu queria aqui fazer, aqui na página da Folha FM no Facebook, e temos aqui algumas participações. O Maurício Furel, o nosso mais assíduo telespectador e ouvinte. Resumindo, o governo que instalou esses dutos, comprometendo a estrutura da laje, está jogada a praga para a história contada. De certa forma, em relação ao HGG, sim. Está falando do HGG, do que a gente falou aqui. Né? E o Vitor Hugo Frias faz aqui uma coisa que você falou da OPH de São José, que é uma coisa mais grave, que pode ser... Cabe salientar que o PH São José apresentou, durante as últimas chuvas, problemas graves de infiltração pelo teto, inviabilizando vários atendimentos. Obra supernova com problemas semelhantes ao HGG. Está ciente disso? Eu vi pela imprensa, preocupante, não era para ter acontecido isso. E aí que eu falo de você, às vezes você vê essas coisas políticas, essas agitações, que hoje o demônio é Rafael com a HGG porque ele é o prefeito. Já o Hospital São José foi feito pelo governo Rosinha, toda a obra. Rafael só pintou fez o acabamento e equipou e inaugurou. Então não se trata de crucificar o governante, agora tem que buscar a solução. Como é obra nova, é inadmissível esse vazamento, tem que buscar o que houve. E aí cabe ao atual gestor, aí sim,
mandar fazer uma análise na cobertura e ver se tem vazamento, se houve erro de projeto. Às vezes a calha é de baixa altura, então com volume excessivo de chuva, as folhas, alguma coisa entope a descida, a calha enche, aí penetra pelo forro. Ou seja, algo está errado. Vazar não pode. Ainda mais numa obra nova. Quanto mais numa obra nova. Deve ser analisado, sim. É preocupante. Vitor, normalmente, se tivesse que fazer uma solução que não é ideal, a gente sabe disso, telhado, qual seria o tipo de telhado? Porque o telhado, a telha individual, ela, por melhor que seja a colocação, e ali é muito vulnerável, chuva de vento dá retorno. Olha só, o que aí a água entra de novo. O que me preocupa é que se fosse o pavilhão como eu projetei, livre, era fácil botar a telha. A partir do momento que tem essas casinhas lá em cima, a telha vai ter que recortar as casinhas. E naquele local pode vazar. Por isso que eu estou dizendo, o fato de só mudar o telhado, eu não sei se é a solução. Talvez o certo não ter telhado, fosse uma impermeabilização nova, e aí tentando cobrir essa casinha, tentando cobrir os tubos, tentando cobrir os dutos, entendeu? Talvez fosse a solução. Mas para isso, aí que está o tal do amadorismo. Nós temos que chamar, existe uma associação brasileira de impermeabilização. Paga-se uma consultoria técnica. Chama um engenheiro especializado em impermeabilização, vem aqui, eu estou com vazamento. Isso extrapola a Secretaria de Obra. Extrapola talvez Vitor. Vitor é um técnico hospitalar. Na parte técnica de Anvisa, RDC 50. Eu não sou engenheiro. A gente sabe pela experiência de 40 anos. Mas um caso desse, a meu ver, requer chamar um especialista e pagar um laudo técnico. Isso é o certo. Muita gente comenta, mas fica muito caro. Caro é contratar um amador. Isso aí, é ficar décadas acontecendo. Caro é ficar refém do barato, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí, Luiz. Pronto, essa é a melhor definição que eu já ouvi. Essa é a melhor definição. Você ficar recebendo, porque todo barato sai caro. E outra coisa, que se faz 3 vezes. É mais grave, se isso está acontecendo no São José também... Pode ser outra coisa lá, né? Não, sim, não sabe, mas tem que ser analisado. Mas isso passa uma coisa que independe dos governos, mas é um trato na coisa pública que perpassa os governos e que a conta sempre é paga pela parte mais fraca da população. Porque todos nós aqui temos plano de saúde. É verdade. Quem vai pagar dinheiro para o São José é quem não tem. E que é a grande maioria da população. E sem contar que essa crise que vem desde o governo Dilma e se mantém até hoje, a crise econômica, muita gente que tinha plano deixou de ter. Você é um cara bem informado, Luizinho. Você deve ter visto essa semana que passou com as chuvas, essa semana passada, o Hospital Regional do Gama, em Brasília, vazou água também, mostrou no Jornal Nacional, mostrou. Então está sendo uma coisa corriqueira. Lá parece que foi as calhas que entupiram, por isso que eu comentei da calha entupir. São José. Não, do Hospital Regional de Gama em Brasília. Você usou as calhas no exemplo anterior, que pode ser isso. Pode ser esse o caso São José. Eu não conheço o projeto, não é meu. Eu fiz um projeto do Hospital São José para Arnaldo, inicial, mas esse atual, mas não é culpa do arquiteto, tá? Isso é culpa de quem executou. A gente sabe. De execução. Mas o fato é que tem que ser visto. Interessa de quem é a culpa. Eu sou muito assim. Sim. Tem que consertar. Não pode hospital vazar água. Você sabe que eu estava conversando com alguém sobre essa história do vazamento e a pessoa falou assim, isso acontece, na minha casa estava vazando. Aí eu falei para ele assim, mas na sua casa você chamou um cara, o cara consertou e tal, porque você mora nela. Agora, as pessoas lá que trabalham, às vezes, não tem essa preocupação. Gente, você está doente. Pois é. Todo mundo já ficou com febre, sente frio. Você imagina você já está fragilizado, né? O cara já está... Imagina que eu com 40 graus de febre e vazando água, eu vou ficar assim... Inclusive psicologicamente... É verdade. Você fica arrasado. Isso é inumano. É degradante. E não é culpa desse governo, daquele. A gente tem que fazer alguma coisa, ponto. Tem que consertar. Enquanto sociedade temos que fazer alguma coisa. Eu chamaria Vitor está aqui propondo soluções, eu acho que tem que se movimentar. Entendeu? Tanto o poder público quanto nós cidadãos. Propondo soluções e se oferecendo ao município, né? Exatamente. É importante, sem custos. Isso é o mais importante. Achar, entendeu? Até uma questão cronológica, quando foi feito e tal, está importante. Mas o importante de fato é consertar. É importante você ter o ponto zero, até para você ver como exemplo, para que não seja feito de novo. Isso. Também se consertar e depois fizer... persistir no erro, né? Eu ia falar uma palavra mais forte. Fizer outra M? dessa, é bom você saber como é que foi feito para você
Juscelino, né? O sábio é aquele que só comete erros novos. Então, vamos saber onde que a gente errou para não cometer o erro de novo. Mas isso agora é mais importante, concordo com você. É a gente ter solução, que o Arnaldo e o Vitor estão falando também. Eu chamaria, se eu fosse prefeito de Campos, é um recado que estou dando para Rafael, eu chamaria um técnico da Associação Brasileira de Permeabilização, pagaria um laudo técnico, chamaria ele a Campos, sobe no telhado, sobe no HGG, vê qual é a solução para não ser aplicado 5 milhões e depois continuar a vazar. Aí não tem defesa. Chama um técnico, um especialista, faz um projeto. Permeabilização precisa de projeto. Não é botar uma manta, botar um maçarico e botar um pinche. Não é isso. Entendeu? Então, se é para resolver, chama quem sabe fazer. São 8h47. Eu acho que nós esmiuçamos o problema aqui. Não, essa entrevista foi uma das mais, assim, todas as entrevistas esclarecedoras. Mas essa foi muito produtiva. Muito esclarecedora e todos os pontos são colocados na mesa. Eu acho que, inclusive, a gente deve pegar o que está colocado aqui, além da matéria do... E aí, já vai papo de redação, além da matéria que a gente vai fazer para a entrevista, a gente deve fazer um especial disso para domingo, trazendo também a questão do São José. Eu te peço aí que você é a fonte primária viva das informações que você acha esse ponto zero, embora ao vivo aqui, o interesse não é caça-bruxo. O interesse é onde resolver, não podemos cometê-lo de novo e resolver isso. O único problema, Luiz, deixando... Enquanto mais que imprensa, arquiteto, governo, cidadão. É isso que a gente tem que ter ideia. Cidadão, que é uma coisa que o europeu, o americano tem muita gente aqui peca um pouco nisso. É por isso. Né? Cidadão é o nosso dinheiro, no dinheiro público, é a nossa cidade, são os nossos vizinhos. E aqueles menos aquinhoados por sorte, né? Que não pode pagar um plano de saúde. Deixando só claro o seguinte, eu vou tentar buscar isso para você. Como você viu aqui, eu tenho um arquivo de fotos do início da elaboração até a sua inauguração. Eu tenho tudo. A partir da inauguração... Não é perfeito, não botou as datas. Alguns tem. Alguns tem? É porque, na realidade, eu não fiz com a finalidade do historiador. Eu fiz de mostrar a matéria do que acontecia. Os próximos eu vou começar a organizar com datas, você tem razão. Mas aí, de 2001, pós-inauguração, para cá, por eu morar no Rio, volto a dizer, só voltei a morar em Campo em 2007, fui morar em Atafona, para ser secretário de Carla. Esse ato de 2001 a 2007, eu não acompanhei o andamento e as coisas que foram feitas. Então eu vou tentar buscar pedindo informações a terceiros. Daí eu não poder prometer que eu consigo você a resposta hoje, mas vou buscar essa resposta, vou tentar trazer e, de repente, até saber quem fez, e conversar com quem fez, qual é a solução, por que foi feito, te dar mais informações. A intenção não é caça às bruxas, a intenção é a gente identificar o problema apenas para nós não cometermos ele de novo. Nós, que eu falo, é cidade de Campos. A identificação do problema facilita demais a correção, né, dele. Mas eu quero dizer, você que é arquiteto também, se existe um problema, se você chamar hoje um técnico de permeabilização e ele vai assim, estou com um problema aqui, essa laje vaza, ele vai te dar a solução, tecnicamente, pela Associação Brasileira de Permeabilização. Pronto, resolvido. Entendeu? É uma chancela de vida, né? Ele faz isso a vida inteira, só faz permeabilização. Eu digo que o cara que eu aprendi uma vez, que você tem médico especialista, né? Cardiologista, pediatra, e o arquiteto antigamente fazia de tudo. Com o tempo, a arquitetura começou a ter especialização. Hospitalar, que é o meu caso, shopping, aeroportos, né? A arquitetura começou a focar em especialização. E aí eu ouvi uma explicação sensacional. Especialista é aquele cara que sabe muito sobre pouca coisa. Sabe muito. Então, minha parte é hospitalar. Tem aquela piada que o arquiteto, que ele... piada hoje não pode nem falar mais. Homofobia. Melhor não. Melhor não. Melhor não. Então, mas ficamos com a do Jô Soares, o arquiteto é engenheiro do supérfluo. Isso também. Boa. Então vamos chamar um especialista que sabe muito sobre permeabilização para tentar consertar o problema do HGG. Quem sabe até dando uma visitinha ao São José e subindo na laje para ver se tem alguma coisa para ser feita. By the way, como diz o América, by the way. Agora você vê, né? Que tá vazando. O politicamente correto tá até com os bolsonaristas, né? Você vê que eu tô corrigindo aqui. É verdade. Olha só, só queria... É porque eu te gosto muito, eu quero preservar você. Não, mas uma coisa que eu não sou Não, eu sei disso, que isso.
Nem tento não ser machista, embora isso te conheço. esteja muito... Mas a gente brinca, né? A gente é de outra época, onde não tinha isso tão enraizado. Enfim, também a gente, eu acho que tem que... A jurisprudência da vida, né? Você se amoldar aos novos costumes, faz parte, tem que se reinventar, senão você vira peça de museu. Mas olha só, só que... Você está vendo aí, Arnaldo? Vamos lá, vai você. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Tem o do Carlos Faria Café, dando parabéns ao Vitor. Tem alguns antes, né? Tem alguns antes. Tem alguns também de WhatsApp que chegaram. Tem vereadores acompanhando. O Igor Pereira mandou mensagem, né, falando inclusive que você conhece muito, né? O Igor Pereira, lá da Baixada. Aí mandou um abraço para você. Sou muito amigo de Pereira, o pai dele. E... Tem algumas... O Edivaldo Machado também da Prefeitura de São João da Barra, cumprimentando, o Hélito Abreu. Mas aqui no Carlos Faria, Luiz, que eu achei interessante, é que ele fala que essa explanação de necessidade da manutenção de obras públicas serve para galerias de águas pluviais, piscinões, pontes, diques, prédios públicos. Infelizmente, os novos técnicos, em função da abundância de recursos do passado, priorizavam construir novas obras e abandonavam obras antigas para culpar por mau funcionamento dos adversários anteriores. Uma prática lamentável. Perfeito. Acho que é uma colocação que é muito pertinente. É muito marca de governo isso. E isso acontece em tudo, não é só em obra, não. Às vezes tem um projeto, aí você corta esse projeto, dá um novo nome para voltar com a nova roupagem e dizer que é seu. Eu acho que política pública vai muito além disso. Vai muito além disso. Aí é de uma pequenez, de uma mesquinharia. Mas infelizmente é quase uma regra corriqueira no nosso Brasil. Não, você pode ver que Rosinha passou, e aí não... Hoje o governo Rafael fala muito do governo Rosinha. O governo Rosinha passou 8 anos falando do governo Mocaibe. O governo Mocaibe só não falou de Arnaldo porque era aliado político, senão... senão falaria. Falaria também. Então é uma coisa que... Gente, Campos olha, mais importante que isso, né? E vou mais além. Um dos maiores erros que eu vejo de serviço público, você falou que a experiência que eu fui adquirindo, que eu nunca tive, eu tive 2007 para cá, é que muda o gestor se o adversário político assume apagar arquivos de computador. Isso é crime. Todo arquivo de uma prefeitura pertence à cidade, não pertence ao gestor que saiu. É muito comum um governante entrar e os computadores estarem vazios. Isso aconteceu em São da Barra, com o Neco, está errado isso. O arquivo pertence ao município, não ao gestor que saiu. Aqui também a equipe de Rafael, você fez parte, pode também ver como foi. Encontramos muita coisa vazia, os computadores, muita coisa vazia. Teve um problemão na transição, né? Foi. Muita reclamação da parte do governo que chegava. E é verdade, isso aí é verdade. Isso aí foi. Eu participei e eu sei, entendeu? Isso é crime. Isso pertence à cidade, gente. Isso não pertence ao governante. É inacreditável, né? Isso, né? Mas fazem. Tem várias manifestações aqui, Victor. Mas tem como evitar isso, hein? Muitas pessoas comentando você, como o Reinaldo já colocou. Carlos Faria Café é um cara que conhece, né? Conhece bem a máquina pública, um dos caras que conhece a máquina pública. Foi secretário, engenheiro. Tá falando da foto que você faz aqui em Campos. Obrigado. Avelino Ferreira aqui, Avelino Ferreira, perdão, Ricardo Avelino, irmão de Avelino Ferreira. Ele fala que quando você fala de achar ocupado não é um problema, que ele não concorda, muito embora devemos sim resolver de imediato. Acho que estamos abertos a questionamentos lógico, aqui. E é isso, acho que parabéns, Vitor. Foi uma das entrevistas mais produtivas que eu já fiz aqui, tive a chance de fazer aqui no Folha no Ar. Muito obrigado, estou sempre às ordens aí da Folha. Eu acho que foi muito pragmática, ela foi direto ao ponto. Política de lado. Política de lado. Arquitetura, cidadania em primeiro lugar, engenharia, né? Para quem me conhece, a Luizinho, sabe que é esse lado que eu falei, eu sou muito barrista, gosto muito de Campos. Tanto que, eu não sei se vou falar até uma coisa aqui agora, Ricardo Madeira era diretor do Hospital Ferreira Machado, governo Rosinha, e me convidou para refazer o Ferreira. Eu fiz centro cirúrgico, central de material de esterilização, UTI lá no último andar, UTI pediátrica, e o governo era Rosinha. E eu não sou adepto ao governo Rosinha, mas estou servindo a Campos. Eu não olho o governante, eu olho a minha cidade, entendeu? Tem uma foto sua aí novinho com o garotinho Rosinha novinho, também tá bonito os três. Inauguração da HGG. Eu comentei isso com ele. Mas é isso, gente. Vitor, prazer te ver mais uma vez. É sempre bom estar aqui. Arnaldo, parabéns pelo título. A Luísa eu já dei, né? Parabéns pela obrigado. maratona, que eu sei que foi uma maratona. Mas tem ainda
Em dezembro, né? Não, tem dezembro, mas você já sabe das últimas, né? Chave de ouro, das últimas, que o Liverpool vai mandar o time reserva. Não está definido ainda não. Mas está ontem o comentário. É mesmo isso? A Copa da Inglaterra, porque a Liga Inglesa não quis mudar a Copa da Inglaterra. Não quis mudar. Então, uma velha queda de braço entre o UEFA e FIFA e agora da Major League com a FIFA. E, quer dizer, em tese, que o que fica daqui a 10 anos, ninguém vai saber que era o time B do Liverpool. Vai ficar Flamengo e Liverpool. Flamengo e Liverpool. Aliás, se os dois passarem pelas semifinais. Lógico. Tem que lembrar que o River Plate, ano passado, não passou. O Internacional não passou. O Atlético Mineiro não passou. E o Real Madrid quase ficou. Quase então, grandes times, o Cristiano Ronaldo. Então, futebol jogado, futebol no campo. Sim. Mas o Flamengo agradeceria muito meu time reserva. Não tem nada com a história. Eu não sei, eu acho. Não. Eu gostaria. Se for o time reserva, eu vou. Eu quero ganhar de Salah, Mané e. Não. Ou perder. E mais, eu vou dizer mais. Eu vou usar uma frase do Klopp Pitts. ali do banco, como ficou ganhado. Mas daqui a 20 anos eu quero Klopp. Fica o título. Eu sei, Vitor, mas aí o Flamengo de 81. O que vocês talvez não entendam de outros times, e talvez quem não tenha visto não entenda, é que você viu, porque é fácil falar da história contada. Quando entrou em campo, eu me lembro, eu era criança, tinha 9 anos, tinha muito medo. Era o Liverpool, 3 vezes campeão. Ninguém acreditava. E ganhou uma outra depois, em 83, 84. Aquele time tem 4 Champions. 4 Champions. Não era um time qualquer, né? Não, ele está listado, eu falei que esses dias, pela UEFA, entre os 10 melhores times da Europa de clube do século XX. Ele é o 6º. Aquele time ali. Não era um time qualquer. Então a gente ganhou em ritmo de treino. Não estou dizendo que a gente vai ganhar do Liverpool, de Salah, Mané e Firmino. Um Klopp, que hoje talvez seja hoje o maior treinador no mundo, está batendo o Guardiola lá na Inglaterra. Né? Agora, melhor que o melhor, vamos ver. E eu vou dizer uma frase o título é mais gostoso, você ganha o melhor. Melhor. Mas eu vou usar exatamente uma frase do Pete Sampras para encerrar. Ele dizia o seguinte: eu costumo jogar muito melhor quando o meu adversário é do mesmo nível ou até melhor do que eu. Aí eu jogo muito. E eu fazer só uma coisa para encerrar, se me perdoa? Claro. O River jogou muito bem, como jogou o Vasco, o Flamengo. Foi os times que melhor jogaram contra o Flamengo. Foram o Vasco e o River. 2 grandes técnicos que sabem a parte tática. Agora, o Flamengo ainda não foi agredido. O Flamengo ainda não foi obrigado a jogar para se defender. Com coragem, né? Não é coragem, é o volume de jogo. O volume de jogo porque muito se discute. Esse time, como é que ele iria numa liga espanhola ou numa liga inglesa? A gente não sabe, a gente só vai saber isso se a gente pegar o campeão da liga inglesa, talvez o melhor time da Europa hoje, com o melhor treinador, com a melhor linha de ataque, e nos agredir. Porque alguém que duvida que Mané, Salah e Firmino vão agredir a gente? Verdade. Vão vir pra cima, e aí vamos ver. E essa questão do... A gente não sabe como é que o Flamengo vai ser agredido. O Flamengo é obrigado a se defender. A gente não sabe. Não acontece isso aqui. É verdade. Agora eu vi uma entrevista do Klopp falando também que não sabe se vai levar time B não, porque eles vão avaliar a importância do título mundial para o Liverpool, que não tem. O Liverpool precisa disso historicamente também. Então está muito sob análise e tem essa briga toda que a Luiz já falou entre as instituições de futebol. Não, eu até ouvi só rapidamente assim. Eu vi foi um comentário no Sport TV. Só para terminar, que como a gente falou aqui ontem, essa partida do River e Flamengo foi vista por 5 bilhões de pessoas. Nem Copa do Mundo, parece. Né? Não, é mercado asiático. O mercado asiático é tão importante para a América do Sul quanto é para a Europa. Aí, no caso, não é nem a América do Sul e a Europa. Estão os dois brigando pelo mercado asiático. Isso talvez, que aí, dinheiro não leva desaforo para casa, né? O mercado asiático é dinheiro. E isso talvez force o Liverpool também a repensar. Porque se imagina, 5 bilhões de pessoas, o que isso gera de pay-per-view? O Marco trabalhou Poxa vida, não, tá brincando. 5 bilhões de pessoas. É tão importante você estar falando, eu tenho um genro que é jogador de futebol na China, joga na 2ª divisão.
Ele que tem um salário, que não preciso falar aqui, que é muito maior do que o jogador do meu Fluminense hoje, coitado. Talvez um Ganso, coisa que ganhe mais. Mas eu quero dizer, em relação ao time, está na segunda divisão da China. O mercado asiático hoje é fortíssimo. Só estou enaltecendo o que a Luísa falou. Hoje é um mercado China e Índia. ponta. China e Índia. Nunca estou falando da China porque ele joga lá, né? A Índia não. Eu falo dos mercados. Né? Sim. Porque os asiáticos adoram. O Marco sabe disso, o Marco trabalhou na SPN, adora futebol. Mas vamos lá, vamos encerrar. Porque boas. Não ficar aqui amanhã toda. Desta boa, né? Bom fim de terça-feira para todos. Bom trabalho aí na redação. Amanhã, então, estaremos aqui. E abração para o Vitor. É o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento de Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar. Vamos ao intervalo e voltamos em instantes. A rede de drogarias Leopoldina, hoje